Olá, sou a professora Nara Lise, de Ciência do 7º ano. E hoje vamos começar comentando as últimas questões propostas na última aula. A primeira questão vem perguntando de que é formado o fermento biológico. Ele é formado por leveduras, né, que é um dos representantes do reino dos fungos. A imagem ao lado aí é um exemplo, né, de um fermento biológico, geralmente é vendido em padarias e supermercados e é utilizado para fazer pães. A segunda questão é que tipo de fermentação elas utilizam, né? As leveduras para poder utilizar na fabricação de pães, da massa. É a fermentação alcoólica. Terceira questão é o tipo de processo de fabricação, que no caso é usado em larga escala na produção de uma substância chamada etanol, que é o mesmo álcool comum. A quarta questão é de que matéria-prima é utilizada a fabricação desse etanol ou álcool comum. É utilizada a base do caldo da cana-de-açúcar. Quinta questão é explicar como é que ocorre o processo de formação dos fungos, né? No caso de um pão mofado, um pão velho. Os esporos, ao atingir o pão velho em temperaturas e umidades adequadas, o esporo se desenvolve e dá origem ao bolor, que rapidamente se torna visível. E sexta questão, ele pergunta por que comer um alimento que esteja mofado não faz bem. Não, pois os fungos que atacam os alimentos eliminam substâncias que podem ser tóxicas para o ser humano. Vamos acompanhar a leitura do livro na página 81, Os cogumelos e as orelhas de pau, que também são representantes do reino do fungo ou reino dos fungos. As aflatoxinas, quando amendoim, algodão, milho, noz, castanhas, arroz e ração animal são armazenados inadequadamente em ambientes sem ventilação, úmidos e não previamente limpos, isso pode favorecer o desenvolvimento de fungo das espécies aspergilloflavus e aspergilloparasitos sobre alimento. Entenda que a abreviação A, nesse caso, indica aspergillos. Esses fungos produzem substâncias denominadas aflatoxinas, que têm efeito tóxico sobre o fígado do ser humano e de outros animais. É o que ocorreu na última pergunta da nossa atividade, né? Porque não podemos comer um alimento que esteja mofado, porque esses fungos, ao atacar esses alimentos, eles vão eliminar essa substância, que é chamada de aflatoxinas. E essa substância ela tem um efeito tóxico sobre o fígado do ser humano e de outros animais. Essas substâncias foram descobertas em 1960, quando o farelo de amendoim exportado pelo Brasil provocou a morte de pelo menos 100 mil perus na Inglaterra. Verificou-se na época que os farelos estavam contaminados com toxinas, substâncias tóxicas, produzidas pelo Aspergillus flavus, de onde veio o nome aflatoxinas. A possibilidade da presença de aflatoxinas é um bom exemplo de por que é necessário muito rigor no armazenamento de alimentos e na análise da sua qualidade antes da comercialização. Então, os exemplos de alimentos que geralmente podem acumular, os fungos acumular essas substâncias, no amendoim, algodão, milho, noz, castanha, arroz e ração animal. Os cogumelos e as orelhas de pau, que também são representantes do reino fungi ou do reino dos fungos ou grupo dos fungos. Os cogumelos são exemplos bastante conhecidos de fungos. Apesar de diferentes no aspecto, todos os tipos de cogumelos são constituídos por filamentos, chamadas hifas. Um aglomerado de hifas é denominado micélio. Um emaranhado de maior número de hifas também forma toda a estrutura do cogumelo, que desenvolve para fora da superfície da qual ele está estabelecido. Como no caso dos bolores, a reprodução do cogumelo também pode acontecer por meio de esporos, pequenas estruturas produzidas na parte de baixo do chapéu. Uma vez liberados, os esporos são espalhados pelas correntes de ar. Ao atingir um local adequado, com alimento, umidade e temperatura apropriados, eles se desenvolvem e originam um novo cogumelo. Assim como os cogumelos, as orelhas de pau são emaranhadas de hifas. Elas recebem o nome orelhas de pau, porque costumam crescer sobre troncos de árvores, vivas ou mortas, e têm um aspecto de orelhas grudadas à madeira. A imagem acima é um cultivo comercial de cogumelos, que é o shiitake, utilizado na alimentação. Abaixo temos aí um cogumelo venenoso, que é encontrado em ambientes úmidos, e abaixo temos as hifas,
que elas não formam só o micélio, mas também todo o fungo, incluindo o chapéu, sob a qual são produzidos esporos. A representação aí, ao lado é o chapéu, com o pielo, né, do fungo. Abaixo temos um cogumelo jovem, depois uma região produtora de esporos, que é por meio desses esporos, essas pequenas estruturas produzidas por parte debaixo do chapéu, que ocorre a reprodução dos cogumelos e orelhas de pau. E toda essa região do cogumelo é chamada de corpo frutífero ou estrutura de frutificação. As hifas, que seriam o conjunto de os filamentos, né? E esse conjunto de filamentos, aglomerado desses filamentos, é que se chama micélio. A seguir a atividade. Bons estudos.